Ver Bem. Oferecimento Dr. Leandro Debes Procópio, cirurgião plástico. Agende uma consulta. 999108621. De 1990, nasce o movimento conhecido como Outubro Rosa, para estimular a participação da população no controle do câncer de mama. A data é celebrada anualmente com o objetivo de compartilhar informações sobre o câncer de mama, promover a conscientização sobre a doença, proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e tratamento e contribuir para a redução da mortalidade. E quem veio tirar todas as nossas dúvidas sobre esse tema é a doutora Érica Rangel, oncologista. Doutora Érica, por favor, seja bem-vinda. Sente-se, por favor. Bom dia. Pode sentar, por favor, doutora? Nós vamos tirar as dúvidas de todas as mulheres, as minhas também, porque mesmo com tantas informações, tantas orientações, tem a internet, tem as unidades de saúde, tem muitos movimentos que acontecem, mesmo assim, muitas mulheres ainda têm dúvidas sobre o câncer de mama, não é verdade? Como é uma doença muito prevalente, então acaba que tem muita informação na mídia, às vezes informações contrárias. Então é por isso que é importante a gente falar com especialistas sobre o assunto para ter mais informações, né? Agora, o que é o câncer de mama, doutora? O câncer de mama é uma neoplasia, maligna, que acomete o tecido mamário, seja na região dos ductos mamários, seja na glândula mamária, que seriam os lóbulos mamários. Agora, é importante fazer o autoexame, mas como fazer esse autoexame? Muitas mulheres também não sabem como que é a técnica, né? Então, o período ideal para ser feito o autoexame é depois da menstruação, então lá por volta do 7º, 8º dia, e durante o banho, na hora que a mulher está com um sabonete, então que a pele está deslizando melhor, ela começa pela região da axila, e depois vai escorregando para a mama e vai fazendo todo o exame dos quadrantes que a gente fala, que é no sentido do relógio. Vai fazendo todo esse movimento para detectar alguma lesão. Ok. E quando é necessário realmente fazer a mamografia, doutora? A mamografia ela está indicada para começar a partir dos 40 anos. Isso é uma questão meio controversa, porque assim, pela Sociedade Brasileira de Mastologia e de Radiologia seria a partir dos 40. Pela Sociedade Americana seria a partir dos 45 e pelos órgãos regulatórios do SUS seria a partir dos 50. Mas por que toda essa polêmica? É porque o rastreamento nessa faixa dos 40 aos 50 tem alguns países que mostrou benefício e outros países que não mostrou. Mas o que a Sociedade de Mastologia no Brasil preconiza é a partir dos 40. Agora sim, nós estávamos falando do autoexame. Importante que as mulheres saibam que você faz o autoexame, aqueles movimentos circulatórios, detectando alguma anomalia, um carocinho, é preciso que você vá até um especialista, um médico, não entre em pânico, né? Porque às vezes a pessoa vê ali um carocinho, mas existem outros, alguns nódulos que não são provenientes do câncer, né? É da própria mama, né, doutora? Exatamente. Então, um dos questionamentos sobre essa polêmica do autoexame ajudar ou não é porque muitas mulheres encontram alguns caroços na mama, que às vezes faz parte da arquitetura da própria mama, ou então são nódulos benignos e se assustam, às vezes apavoram e geram um estresse grande. Então, assim, é importante saber que ao examinar você pode encontrar alguns caroços, mas isso não quer dizer que seja câncer. Você tem que procurar um especialista para examinar e ver da necessidade ou não de fazer o exame. E olha, esse mês de outubro é todo dedicado a orientar as mulheres sobre o autoexame, sobre o câncer de mama. E a gente vai ver agora uma reportagem exatamente sobre esse assunto.
Em alusão à campanha Outubro Rosa, a Secretaria de Saúde do município realizou uma atividade a fim de chamar a atenção dos próprios servidores para a prevenção e o diagnóstico precoce de câncer. As mulheres não têm procurado com efetividade as unidades básicas para agendamento do exame de mamografia. E é de extrema importância, sabemos nós, tanto o exame de mamografia para as mulheres a partir dos 50 anos, quanto o exame de preventivo de colo do útero, né? Que é a partir dos 25 anos. Desde o início deste mês, a campanha Outubro Rosa já realizou 1.051 exames, sendo 125 mamografias, 525 ultrassonografias e 400 preventivos. Durante todo este mês, as atenções estão voltadas para as ações que incentivem a mulher a se proteger do câncer. As unidades de saúde pública estão preparadas para fazer o atendimento que elas precisam. São as 73 equipes de saúde da família, são 19 equipes na zona urbana e 19 equipes na zona rural. Então, elas podem procurar, que todas elas fazem. Mulheres do município de Porto Velho, vamos lá, procure a unidade mais próxima da sua casa, vai fazer o preventivo, vai fazer o exame clínico da mama e vai solicitar sua mamografia e ultrassonografia. Para essa servidora, as ações preventivas são bem-vindas. Esse momento é um momento especial porque nós, como servidoras, nós como mulheres e homens também, que também os homens podem ter câncer de mama, é o momento de estar lembrando a gente que a gente tem que fazer isso. E a gente também tem acesso a fazer a coleta do preventivo aqui mesmo, a passar com o médico para fazer o encaminhamento da ultrassonografia ou da mamografia. Então, isso é de suma importância assim, para a gente que é servidora, que às vezes não temos tempo de estar indo num consultório médico, indo em outro lugar atrás desse serviço. A informação que nós vimos ali, doutora, é que a procura é pequena entre as mulheres. Quer dizer, as unidades de saúde estão oferecendo serviços de mamografia, outras instituições também, mas as mulheres estão procurando pouco esse serviço. Será que ainda é pelo receio, por medo de repente ter um diagnóstico positivo, ou é mesmo por falta de informação? Eu acho que é a falta do cuidado mesmo com a mulher, assim, porque na correria do dia a dia, às vezes acabam que as mulheres deixam para se cuidar por último, né? Então, cuida da casa, da família, do trabalho. Então, são tantas as tarefas da mulher que acaba que ela não se cuida como devia. Mas a informação acho que está bem disponível na internet, pela televisão. Eu acho que pela questão, tem que se despertar a mulher para o autocuidado mesmo. Perfeito. Nós vamos saber então, em caso de um diagnóstico positivo, quais são os tratamentos que existem hoje para o câncer de mama. Intervalinho comercial, a gente volta já. Viver bem. Oferecimento Dr. Leandro Debes Procópio, cirurgião plástico. Agende uma consulta. 999108621. Estamos de volta com o Viver Bem. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia neste sábado. Estamos falando de câncer de mama, outubro, mês dedicado a orientar as mulheres sobre o autoexame, sobre a mamografia, a importância de se cuidar. Nós vimos no bloco anterior, inclusive, informação de que no município aqui de Porto Velho a procura é muito pequena pelo exame de mamografia, uma realidade que precisa mudar. Eu converso com a doutora Érica Rangel, oncologista, que também nos traz a informação de que hoje as mulheres deixam de procurar o serviço e de se cuidar também, justamente porque ela cuida da família toda e depois ela cuida dela, né, doutora? Uhum. Então, no consultório que a gente vê assim, nos casos de câncer que a gente atende, por que você demorou para fazer o exame? Por que você não fazia antes? Doutora, é porque eu tinha que resolver o problema do meu marido, tinha que resolver o problema dos meus filhos, então acaba que não dava tempo. Então, a desculpa mais frequente realmente é essa mesmo. Agora, quando nós temos aí um diagnóstico positivo de câncer de mama, quais os tratamentos que existem hoje, doutora? Então, o tratamento cirúrgico é importante, que seriam as ressecções de parte da mama, que hoje é realmente o que tem mais indicação, e a retirada inteira da mama. Tem a quimioterapia, a hormonioterapia, e hoje a gente também tem uma terapia que a gente chama de terapia-alvo, que seria com medicamentos que dão menos reações colaterais, e a radioterapia. E é importante que as mulheres, elas procurem o quanto antes, né, doutora?
Quanto mais precoce o estadio da doença, maior é a chance de cura. Então, nos estadios 1 da doença, a chance de cura é de 90% a 95%. Com a proporção que isso vai ficando mais avançado, a chance vai diminuindo. E a mastectomia, doutora? Então, a mastectomia tem papel hoje ainda, porque assim, tem alguns tipos de câncer que tem uma maior chance de recidiva, então a gente às vezes acaba dando preferência pela mastectomia total. E também ainda tem maior papel as ressecções parciais da mama. Agora, quem deve fazer a cirurgia plástica para a reconstrução da mama? Então, eu acho que você está querendo falar na questão das cirurgias chamadas cirurgias preventivas, de diminuição do risco de ter câncer de mama. Porque depois do aparecimento de novas técnicas genéticas, a gente viu que existem alguns tipos de mama que têm uma predisposição genética maior. Então, por exemplo, no genes, quando a gente tem mutação do gene BRCA1, BRCA2, essa chance pode chegar a 70% de ter câncer de mama. Nesses casos, existe a indicação da mastectomia profilática, que seria uma mastectomia para diminuição de risco com uma cirurgia plástica reconstrutora após. Temos hábitos e comportamentos que diminuem a chance de, por exemplo, ter um câncer de mama? Sim, além dos fatores intrínsecos, que seria essa questão da exposição com estrogênio, que seria a época que você começa a menstruar, quando que você para de menstruar, que são coisas que a gente não consegue mudar. Tem a questão da obesidade, que está muito forte, que as mulheres obesas, principalmente na pós-menopausa, elas têm uma chance maior de ter câncer, então isso a gente pode mudar. A questão do tabagismo, que é um pouco controverso para o câncer de mama, mas do alcoolismo já está bem definido que é realmente fator de risco. O sedentarismo também é um fator de risco, então essas são causas que a gente pode mudar. Você disse no começo que quanto antes se fizer o diagnóstico, mais rápido o tratamento e a chance de cura. Mas nós podemos falar que existem chances reais de cura de um paciente? Existe uma probabilidade maior de cura desse câncer? Com certeza. Então, uma probabilidade, no estádio 1, uma chance de cura de 90%. Então, 90% é uma chance alta. Então, mesmo nos estádio 3, 3B, tem uma chance de cura muito alta, porque os tratamentos estão evoluindo muito. E cada vez essa chance de cura está melhorando, está aumentando. Então, justamente por esse diagnóstico. Agora, quer mostrar para você de casa aqui no plasma? Gostaria que você viesse também comigo, doutora. Quais são as possíveis causas do câncer de mama, né? Nós temos, por exemplo, ser mulher. Já é uma possível causa, né? Isso lembrar a atenção que os homens também podem ter câncer de mama. Então, por isso que a gente bota ser mulher. Então, não só a mulher tem câncer de mama, o homem também, mas só 1% dos casos de câncer é por conta do homem, então ser mulher. Agora, nós temos o histórico familiar, né? Se tem um caso dentro da família, também há a probabilidade de que aconteça mais uma vez, né? Então, se for parente de primeiro grau, um parente de primeiro grau já aumenta o risco, 3 parentes aumenta mais ainda esse risco. Então, mesmo que não tenha uma síndrome genética detectada, o fato de ter um parente acometido de primeiro grau já aumenta o risco. E o menarca precoce? Essa menarca precoce tem a ver com aquilo que eu falei sobre a questão do tempo de exposição ao estrogênio. Quanto mais tempo a mulher fica exposta ao estrogênio, maior é o risco dela ter câncer de mama. Então, na mulher que tem uma menarca, significa que quando ela começa a menstruar mais cedo, ela tem uma chance maior. Quando ela tem o primeiro filho, depois dos 30, também é maior a chance por conta dessa questão da exposição do estrogênio. Falamos do histórico familiar, mas temos também a predisposição genética hereditária, né? Porque aí, nesse caso, assim, alguns têm histórico familiar, vão lá, fazem o teste e é descoberta a mutação. Quando é descoberta a mutação, é que a gente enquadra nessa predisposição genética hereditária, que são menos os casos.
E a idade avançada também é outra possível causa, né? Quanto mais idosa, maior é a chance. Hoje em dia, os cânceres a partir dos 35 anos estão aumentando, a partir dos 35 anos. Mas, assim, 65 maior é a chance, 75 maior é a chance. Falamos do menarca precoce, mas também temos a menopausa tardia, né? Que entra naquela questão que eu falei, maior tempo de exposição é o estrogênio. Menarca precoce, menopausa tardia, filho mais tarde, menos filhos. Então, tudo isso está relacionado com aumento de exposição ao estrogênio. Vamos conversar mais daqui a pouco, depois do intervalo. Viver bem. Oferecimento Dr. Leandro Debs Procópio, cirurgião plástico. Agende uma consulta. 999108621. Estamos de volta com o Viver Bem. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia neste sábado. Lembrando que esse mês de outubro é um mês dedicado às mulheres. Para você, mulher, se cuidar, procurar a mamografia, fazer o autoexame, procurar informações sobre as incidências de câncer de mama, do colo do útero também. É certo que a mulher cuida de todo mundo e deixa para se cuidar depois. A gente tem que reverter esse quadro. Se cuidar primeiro para ter condição de cuidar de toda a família. Esse tem que ser o cenário, né, doutora? Estamos aqui conversando com a doutora Érica Rangel, oncologista, trabalha no São Pelegrino, mas também trabalha no estado, né, doutora? Exatamente. A procura é muito grande das mulheres, né? Então, é assim, porque o câncer de mama, a incidência tem aumentado muito, né? Justamente por conta daquelas causas que a gente falou. Então, as mulheres estão tendo menos filhos, os filhos estão vindo depois, tem a questão também dos hábitos, obesidade. Então, o câncer de mama tem aumentado a incidência. Agora, nós deixamos 2 itens no bloco anterior para a gente comentar. Coloca novamente, por favor, aí, diretor, para a gente continuar conversando sobre essas duas possíveis causas do câncer de mama, que é a menopausa tardia e a radioterapia prévia na região do tórax. A menopausa tardia, você chegou até a comentar, né? Geralmente são casos como a mulher menstrua antes e depois, quando tem filho mais tarde também, quando chega esse período da menopausa, tudo isso são possíveis causas, né, para o câncer. Então são explicações porque o câncer também está aumentando. Porque quando a mulher tem filho, ela passa por um período que ela é exposta menos ao estrogênio. E o câncer de mama tem relação com a exposição ao estrogênio feminino, por isso que é um câncer tipicamente feminino. E a radioterapia ali, mostra novamente, por favor, a radioterapia prévia na região do tórax. Então, paciente que foi exposta à radioterapia por outra causa, como um linfoma, ela tem uma chance maior de desenvolver câncer na região irradiada. A gente está falando de radioterapia, tratamento para câncer, não exposição a raio-x, essas coisas. Agora, um cisto, ele pode virar um câncer? Porque eu já vi muitos exemplos de pessoas, há muito tempo eu sentia aquele cisto, mas eu achei que não era nada e de repente, quando eu fui ver, já estava bem avançado o estágio e de repente poderia ter se tornado um câncer. Não, na verdade, assim, o cisto ele não vira câncer. O cisto é um achado muito frequente nas mamas, está relacionado com a fase de exposição estrogênica. Ela não vira câncer. O que acontece? Às vezes a mulher tinha um cisto, que aquele cisto sumiu, e depois apareceu um nódulo, que aí virou câncer. Então, qual é a diferença? Cisto, o conteúdo é líquido. Quando faz lá ultrassom, na hora que a mulher palpa, ela não vai saber, porque ela vai sentir só uma nodulação. Aí vai ser feito o ultrassom, então depois que a mulher palpou, vai no médico, o médico pede ultrassom. Aí no ultrassom, o médico que fez o ultrassom vai definir se tem conteúdo líquido ou se tem conteúdo sólido, ou se é misto, que às vezes tem as duas características. Quando ele é só líquido, não tem risco. Quando ele tem uma componente sólido dentro, aí sim pode ter um risco e a gente vai ter que acompanhar melhor. E quando é um nódulo, aí a gente precisa ver se tem necessidade de fazer biópsia ou não. Porque existem nódulos, apesar de serem sólidos, que são benignos. Agora, câncer de mama é só um ou temos níveis ou tipos de câncer de mama? Não, tem tipos de câncer de mama, tem
o tipo que aparece no ducto, que é o mais frequente, porque a mama é uma glândula, então ela tem o tecido que produz o hormônio, no caso não, desculpa, o leite, e tem o ducto, que é o que põe o leite para fora. O mais comum é o do ducto, mas também tem o do lóbulo mamário. E em relação de graus, depois que é diagnosticado o que é câncer mesmo, aí a gente classifica por estadios, que é o que mostra o risco dessa doença voltar, dela espalhar, o que vai ser feito de tratamento a partir desse estadio. Existem sintomas para, de repente, a pessoa ficar alerta? Posso estar com câncer de mama? O principal achado é o nódulo. Além do nódulo, outros achados que são indicativos que precisa procurar é a vermelhidão na mama e saída de secreção. Mas isso confunde muito com a mastite, que é uma alteração inflamatória. Mas em 95% dos casos, o achado é só nódulo. O diagnóstico mesmo é só fazendo o exame mesmo, a mamografia. Então primeiro a mulher, geralmente o que acontece? A mulher vai lá, palpa, vê o nódulo. Ou então esse nódulo é visto no exame de rastreamento. E a partir daquele nódulo a gente vê o risco dele ser câncer ou não para indicar uma biópsia ou às vezes só acompanhar. E nos homens? Porque nós também temos incidência de câncer de mama nos homens. Apesar da incidência ser pouca, mas como que os sintomas aparecem no homem, por exemplo? Também é nódulo. Como a mama do homem é menor, então fica bem mais fácil de ver. Mesmo naquele que não tem o hábito de se examinar, só o fato de estar tomando banho geralmente já percebe, porque tem menos tecido mamário. A importância é só mais o alerta, dizer assim, olha, você percebeu um nódulo, então é importante você ir no médico. Neles também aparece essa vermelhidão? A vermelhidão também pode aparecer, mas sempre associada com nódulo. Perfeito. E quais são os efeitos colaterais, por exemplo, da pessoa que teve diagnóstico positivo de câncer de mama, começou a fazer o tratamento, os efeitos da quimioterapia, por exemplo? Então, os efeitos têm diminuído, os efeitos colaterais da quimioterapia, porque tem descoberto novas medicações que controlam melhor os sintomas, mas ainda a gente tem drogas que caem no cabelo, que são eficientes, que são, vamos dizer assim, o efeito colateral um dos mais temidos pelas mulheres, mas que é uma queda de cabelo que é transitória, depois o cabelo cresce normal. Náuseas, hoje não tem mais aqueles vômitos que se tinha no passado, mas a mulher fica um pouco mais nauseada. E as defesas ficam um pouco mais baixas, então por isso que a gente pede para essas mulheres evitarem lugares cheios e terem mais cuidados com entrar em contato com outras pessoas que possam estar doentes. Perfeito. Eu conversei com a doutora Érica Rangel, oncologista aqui de Rondônia. Se você tem ainda alguma dúvida, procura uma unidade básica mais perto da sua casa, as instituições que trabalham com isso também. Lembrando que esse mês de outubro é um mês dedicado à mulher a se cuidar, um mês de prevenção ao câncer de mama. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você, e eu quero falar para as mulheres que, como esse mês é dedicado à campanha de prevenção do câncer de mama, é uma oportunidade delas procurarem, porque as redes básicas, elas estão mais estruturadas para isso. Então, não deixem de procurar nesse mês, que vão conseguir um atendimento melhor e se cuidem. Muito obrigada. Viver Bem fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê numa outra oportunidade. Até lá.